Bom, meu nome é Gabriel Garcia e a minha parte do trabalho eu vou falar sobre qual a importância da acessibilidade no contexto inclusivo. E o primeiro tópico que seria a importância do investimento institucional na acessibilidade, como forma de promover a consolidação da cultura inclusiva. Essa cultura inclusiva, hoje em dia, ela tá muito presente, está sendo muito debatida. De uns anos para cá. Antigamente não se dava tanta importância, muitas escolas negavam até alunos com necessidades especiais, e hoje em dia isso vem mudando um pouco, é claro que ainda existe, mas às vezes a própria escola não está preparada ou viabilizada para receber esse tipo de aluno, para poder adaptar e adequar, conseguir desenvolver melhor esse aluno e o ensino dele. Então, qual seria essa importância? A importância da acessibilidade toda, porque como eu vou criar um contexto inclusivo se eu não tenho acessibilidade? Como eu vou, por exemplo, que eu posso dar aqui? Existe uma faculdade, aqui eu vou falar de ensino superior, mas também tem a ver com, a gente pode pensar para a escola, mas vou dar um exemplo positivo no ensino superior, que ela queria se tornar uma das faculdades consolidadas como pelo MEC, como ensino superior que tem o ensino inclusivo. Mas para ela se tornar o inclusivo, ela teve que se tornar primeiramente acessível, porque ela tem que saber, tem que ter mão de obra, por exemplo, tem que ter espaços, tem que ter coisas para poder viabilizar o processo de ensino desse indivíduo que vai ter uma necessidade especial, seja ela qual for. Aqui não é como se fosse uma receita de bolo, que se for para esse tipo de necessidade tem que ser isso ou aquilo. A escola vai ter que saber lidar com cada tipo de situação que aparecer para ela. Por exemplo, nessa escola eles começaram a ter muito adesão de pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com dificuldades especiais. E aí um exemplo positivo disso foi que um coordenador da escola assumiu e ele quis criar um projeto acessível e inclusivo para tentar atender o máximo de pessoas com essas necessidades especiais. Primeiramente, teve que esbarrar pela acessibilidade arquitetônica, né, que ela é referente a ações voltadas para a eliminação das barreiras físicas do ambiente. Sendo assim, teve que ter um trabalho em conjunto com a direção do campus e o escritório de modelo de arquitetura para planejar e como seria feito esse tipo de programa, esse tipo de planejamento. Também esbarra na acessibilidade comunicacional, que são referentes a barreiras de comunicação, construindo como as principais parceiros do programa foram equipes de intérprete em Libras e o sistema de informação e comunicação do campus, que tem que ter uma comunicação adequada, senão fica inviável também. Acessibilidade metodológica e pedagógica está referente a barreiras nas formas de organização do espaço pedagógico, incluindo formas de ensino e avaliação, cabendo a assistência pedagógica em parceria com o programa e o desenvolvimento de ações, junto aos docentes, professores, coordenadores, focando em ações de formação continuada, para que não pare por aí, continue a formação educacional do indivíduo. Acessibilidade instrumental, que seria feita uma parceria com a assessoria de informática da universidade, com o qual eles conseguiram viabilizar a instalação e manutenção dos computadores com alunos com deficiência visual, bem como os computadores em que são digitalizadas as bibliografias utilizadas por esses alunos, que são bibliografias acessíveis a esse tipo de necessidade. E a acessibilidade atitudinal, que é relativa a barreiras atitudinais, preconceitos e estereótipos que prejudicam a plena participação das pessoas com deficiência nesse contexto. Temos também aqui, passando o slide,
uma pergunta que eu quis frisar aqui nesse tema, porque junto com a participação dos outros alunos, eu vi que eles frisaram muito na capacitação do profissional, e a pergunta que eu quis fazer é: a capacitação do profissional é o principal problema? Muitos estudos destacam a capacitação do profissional para saber lidar com as crianças com necessidades educativas especiais. Porém, para mim, na minha opinião, esse não é o principal problema que deve ser frisado, porque os problemas para lidar com esse tipo de público estão num âmbito muito maior, num âmbito muito estrutural e social, e que demandaria anos para ser de fato resolvido. Estamos andando aí a passos de tartaruga, mas algumas coisas ainda são melhores hoje em dia, por exemplo, leis que fiscalizam e que corroboram para o melhor ensino desse tipo de públicos especiais estão sendo mais executadas. E esse caminho é um caminho longo, mas que deve ser debatido, deve ter palestras, chamar os pais para conversar na escola, deve ser feitas mudanças estruturais, mudanças como, por exemplo, no exemplo anterior da faculdade, que ele quis fazer um programa de inclusão para aperfeiçoar, para atender mais alunos. Não é uma coisa que teve um gasto excessivo de dinheiro, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de vontade. Esse coordenador ele quis fazer e ele conseguiu atender mais pessoas nesse âmbito. E normalmente o sistema de saúde, aí vai uma crítica ao sistema de saúde, sim, ele já é um sistema muito monótono e muito desatualizado, né? Eu falei sistema de saúde, desculpa, sistema de educação, ele é um sistema muito atrasado, que normalmente ele não adequa nem a um aluno que não tem nenhum tipo de necessidade, uma criança que não consegue ficar sentada em fileira na sala de aula e assistindo 5 horas por dia de aula, porque uma criança não é inviável uma criança ficar esse tempo todo concentrada assistindo aula e colhendo informações de tudo que é lado, aí aula de português, aula de matemática. Então a escola deve dar condições de acessibilidade para o atendimento de todos os tipos de alunos, não somente com necessidades especiais, mas também qualquer tipo de aluno. O professor junto à escola deve criar programas, novos tipos de avaliações, que não sejam aquelas sempre mesmo tipo de avaliação, fazer avaliações de grupos, avaliações diferentes que englobem outros tipos de necessidade. Nem todos os alunos eles aprendem da mesma forma ou se dão bem no mesmo tipo de avaliação. Mas aí uma crítica também às avaliações feitas ao longo desses anos. E outra coisa também importante aqui é sobre os pensamentos de Vygotsky, que ele destaca a importância do professor centrar mais nas potencialidades do aluno do que nas suas deficiências. E ressalta que a deficiência não é um caráter biológico, e sim social, enfatizando desta forma que o insuficiente desenvolvimento que se observa nas pessoas com algum tipo de deficiência se deve essencialmente à ausência de uma adequada educação. Então corrobora com o que eu estava falando anteriormente: o sistema de educação é um sistema atrasado que merece ser modificado, alterado para algumas pessoas que têm facilidade em outros tipos de aprendizagem, não só nesse tipo de modelo que já vem anos sendo utilizado. E ele dá ênfase ao ensino prospectivo com base na zona de desenvolvimento potencial. Por isso destacava que o meio ambiente tinha que desafiar, exigir e estimular o intelecto do adolescente, para não atrasar ou impedir a conquista de estágios mais elevados de raciocínio, evidenciando que o pensamento conceitual depende do esforço individual, sobretudo do meio no qual o sujeito está inserido. Então, qual professor que na escola hoje em dia que consegue estimular, desafiar e exigir o intelecto do adolescente mais facilmente? Eu penso muito no professor de educação física. Ele consegue mexer com o ambiente, ele consegue dar objetivos, dar problemas para o aluno tentar resolver de forma divertida, de forma lúdica, em forma de atividades no esporte.
Então, acho que o papel do professor de educação física é muito importante no contexto inclusivo e acessível nas escolas.